Quando você vai, por exemplo, nesse show de Fortaleza, aí você vai, toca o quê? Você toca bateria junto com a banda ou você canta? Eu tenho tocado bateria. Na primeira vez eu toquei baixo, cantei e toquei bateria. Tipo assim, eu fico mesclando, cara, eu faço o que eu quero. Vai dando uma eu mando um volta repertório, basicamente eu toco bateria e canto, ou vou na frente e canto, assim. Eu tenho aprendido a me mexer no palco em função disso. Que é foda, né, cara? Antigamente, assim, a maior parte do tempo na Legião era bateria, é um instrumento e tal. Aí eu inventei o baixo para ver se eu conseguia um outro escudo para ir na frente ali. Mas eu comecei a perceber que eu vou ter que ensaiar aquele instrumento que não é meu. Eu falei, só tô arranjando problema para mim, né? E, cara, depois que eu fui tocar bateria e eu percebi que eu consigo na frente cantar e me comunicar com as pessoas, assim, eu fico entre a bateria e o vocal. Assim. Como você acha que ter tocado no Legião Urbana influencia a sua música hoje? É diferente o som, quer dizer, é melódico e tal, mas assim, é diferente, tem mais clima, tem mais teclado. É diferente porque, assim, a partir do meu primeiro trabalho solo, eu desenvolvi o trabalho inteiro do começo ao fim, né? As composições são minhas, as letras, eu trabalho tudo. Isso leva 2 anos para fazer. Desde uma primeira célula embrionária, que pode ser qualquer coisa, ou uma bateria, um baixo, um teclado, ou qualquer coisa. Eu passo pelo processo todo de composição. No lance da Legião existia uma química, onde assim, as letras eram todas do Renato, mas era tudo em função de um trabalho único que era a Legião Urbana. Tanto que quando ele não quis fazer uma coisa solo, ele fez um disco em inglês, outro em italiano, justamente para ele tinha essa preocupação, ele tinha de não misturar as coisas. Então assim, é que nem um telefone sem fio, quando você tem uma banda, você fala um negócio no ouvido do cara, vai quando chega em você. Por exemplo, você dá uma ideia, o dado pega, trabalha, liberará, isso é um trabalho de composição. Eu lembro porque quando eu conheci o Maíton Bahia até no Rio, ele me contou um pouco como funcionava. Vocês entravam para fazer uma jam, meio uma canja, o Renato levava as letras e vocês iam... Era assim o processo de Legião? A gente passou por vários processos de composição. Inicialmente a gente começou com uma banda de garagem em Brasília, né? Aquela coisa de banda de garagem, se reúne na garagem, pá. A gente, até o primeiro e o segundo disco, a gente manteve esse negócio dentro do estúdio da Yamai. Que a gente chegava, locava, os caras fechavam o estúdio durante semanas pra gente. E a gente ficava nesse processo. Ao longo do tempo a coisa foi mudando, porque assim, o Renato foi para um canto, eu fui para o outro da cidade, a coisa começou a ficar mais complicada, obviamente. E a gente já começava a levar algumas ideias prontas já, até quando foi assim, com o desenvolvimento dessa coisa do sequencer e tal, né? Então eu já levava umas ideias completas, o Dado também trazia umas ideias, e era isso, a gente partia dessas ideias, sabe? E até fazia jam em cima disso. Então, basicamente foi assim. Ju, como é que estamos aí no bate-papo limônico? Temos uma pergunta aqui do Mestre. Messi? Mestre. Tá, pensei que era o Messi, não, ele vai tocar no Uruguai, é perto. Agora, como você está mexendo mais com a internet, por que você decidiu lançar esse trabalho na internet? E se você tem algum blog, algum podcast, e se você tiver, para você divulgar? Então, você falou do Marcelo Bonfá.com.br. Exatamente. A ideia que eu criei que assim, é ter o site de canalizar tudo. Assim, se você entrar no site hoje, você vai ouvir todas as músicas na íntegra, inteira, com a melhor qualidade possível na internet. Tenho os links dos vídeos que hoje você coloca no YouTube, você manda para lá direto, você não precisa ter um site para hospedar isso. Tem um link lá para imprensa ou para shows, que você pode baixar as fotografias para divulgação em alta resolução, release, é só clicar que cai. Enfim, é completão. Tudo lá, assim, as informações estão lá, não tem muita coisa assim, a Legião, e ali você faz, né, assim, tem espaço para comentário, a pessoa entra, vai para lá, deixa eu ver o que mais que tem lá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, os 2 primeiros discos, você lançou discos normais, CD? Não, então, o primeiro saiu pela Trama, né, que foi assim, 2000. Eu comecei a fazer, foi aquela história, a gente, na verdade, A Juliana tá falando, Ju, você quer aparecer aqui um pouquinho? Quer vir aqui na frente, falar um pouco? Não, deixa eu ver, aí, enfim, a gente fez o CD físico e tal, e a Trama, a gente chegou a vender 30 mil cópias, mais ou menos, nessa época, num momento terrível, né? Onde a Trama vendia 100, 150 disquinhos de cada um daqueles artistas doidos lá, que eu gosto, mas enfim, é difícil, né? Enfim, e a gente vendeu 30 mil. Tá. Então você já virou um dos tops da gravadora logo de cara. A maneira deles, né? Tudo bem. Enfim, aí no próximo, assim, eu montei uma banda e resolvi, assim, eles me ligaram, eu falei, bom, você quer? Eu falei que não ia fazer show e nada, né? Não tava afim. Aí, não, tem televisão pra fazer, não sei o que, ela me ligaram 15 dias antes. Tudo bem, montei a banda e a gente foi. Minha inauguração foi na televisão, assim, morrendo de medo e tal. Enfim, aí no segundo trabalho, eu dei um tempo, eu falei, bem, assim, eu pensei assim, eu me calculei, eu falei, bom, eu preciso de mais um repertório para fazer um show, para não ter que ficar tocando música da Legião. Enfim, aí eu fiz esse trabalho, assim, no meio do próximo trabalho, que é o video track, né, na verdade, assim, eu já estava caminhando bem para uma independência total mesmo. E eu ia lançar independente, eu não sabia o formato e tal, mas existia uma mídia na época, que era o S4D, que na verdade é o multi-OK, que você podia colocar na mesma mídia áudio e vídeo.
E eu já tava com 10 músicas, mas tinha um delay, um tempo, assim, tava uma puta depressão, todo mundo falando mal, bababá. Eu falei, bom, mas vai melhorar, vai melhorar. Eu falei, bom, então vai melhorar, então vamos trabalhar com a ideia que vai melhorar. Eu tenho mais uns 4 meses, cabe mais 30 minutos de vídeo aqui, né? Aí eu pedi pro Luiz Stein, o Ciavata e uma galera que estava trabalhando com vídeo na época. E tinha uma graninha, eu falei, pô, pega o resto de arquivo seu e vamos montar uma maluquice. Remixei as coisas como eu fiz no meu estúdio. E eu fiz. A EMI na época estava com um projeto, enfim, resolveram se decidir. Mas a EMI distribuiu esse disco. Exatamente, então. Aí eu ia fazer independente. Eu queria lançar nessa mídia S4D, ia chamar... Uma espécie de CD-ROM, mais ou menos? Não, porque é uma mídia, é um multi-o-quê, parece. Porque o próprio CD você colocava no CD de áudio e ele também você coloca existe isso, você coloca no DVD. Tá. Então as primeiras faixas é vídeo, as outras faixas são áudio. Eu ia fazer isso, aí a Mai falou, não entendo, essa mídia não vai dar certo, babá, vamos fazer em DVD. Ok, aí fechei um acordo com os caras, eles fizeram um DVD. Então saiu um produto que era um CD e um DVD. Só que nesse momento, houve um problema dentro da gravadora, trocaram-se as cadeiras todas, entrou o Mainá, aquela galera lá, já viu, né, onde foi dar, né? Mas de qualquer forma, eu falei, bom, vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada, eu quero de volta meu material. Aí me deram. Assim, foi lançado mais ou menos na EMI, sabe? Os projetos que estavam naquele momento ficaram todos sem direção. Eu falei, ótimo momento para me pegar esse material de volta. Então, assim, o meu trabalho faz parte do meu catálogo. Eu sou a gravadora, eu faço... Isso é uma coisa legal da internet que te dá essa independência, né? Até para negociar e conversar com as pessoas, o pessoal da Kunex que está fazendo esse trabalho, porque assim, paralelamente à coisa de estar no site, hoje eu posso negociar e colocar onde eu quiser. Como eu falei, o CD e o LP, essas coisas são, assim, o formato do mobile para mim, era assim, na época assim, eu tinha todo o universo da internet para trabalhar, mas assim, eu resolvi chamar as pessoas, assim, convidar. Então eu bolei uma capinha de um CD promocional onde não tinha CD dentro, sabe? Tipo assim, eu fiz a capa, assim, na frente era marcelobonfá.com.br e eu mandei isso para uma galera, quer dizer, cadê o CD? Bom, entra no site, tá lá, faz o seu CD, copia, compra lá. Através da foi uma jogada boa, foi uma jogada boa. Vamos aproveitar e falar sobre esse card aqui da Kunex. Então, o card do Bonfá, a gente vai dar esses cards, é isso? Para as pessoas que estão participando do a gente fez, na verdade, eu fiz uma quantidade de CDs de cards promocionais, que são 3 músicas que eu estou dando aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mostra aqui, Brunão. Fecha aqui no card. Esse aqui você vai dar autografado, né? Para as pessoas que estão participando. A gente pode bolar alguma coisa. A gente bola alguma coisa. A gente tem alguns aqui. E depois, só para lembrar também, o Bonfá vai autografar um par de baquetas. Beleza. E a gente vai comprar essa baqueta aqui parece uma enxada, né? Pesada pra caramba. Pra quem tá começando, não vai cair a mão. Isso aí é pra tocar heavy metal, né? Tem que tomar cuidado, é pesado. Isso aqui é heavy. Fala do cara. Pois é, então. Tem 3 músicas, é isso? Tem 3 músicas desses. E eu também fiz outro com 10 músicas pra mim vender. Que a gente, enfim, que eu tô fazendo show, a gente leva, enfim. Mas é interessante. O cara entra, tem uma senha, ele raspa. O processo é o seguinte. Faz o download. Exatamente. Existe um código aqui que você raspa e você tem um código onde você entra no endereço que está escrito aqui, simples, que é www.marcelobonfá.com.br/Kunex, que é a empresa que fabrica o cartão, que dá assessoria, que também está linkada à iMúsica. É isso, né? Não estou errado, né? Que é linkada com o pessoal da iMúsica, tá, onde estão as músicas para você. Então, assim, o cara é fácil, porque assim, uma coisa que limita hoje a transação de música na internet é o lance do cartão de crédito, a compra e tal. Com isso aqui você baixa pela internet, na verdade você tem que ter o cartão, né? Não, mas é um formato muito legal. Não, mas a gente está com um ponto de venda no Rio de Janeiro, que é a Letras e Expressões, que é a livraria que tem no Leblon, e tem Ipanema ali naquela principal, né? Na Visconde e lá embaixo. São os dois pontos de venda que começaram a vender esses cartões. E basicamente só, né? Bonfá, você falou do Rio, hoje você está morando no Rio. Mas você é de São Paulo, você é do interior de São Paulo? Sou do interior, né? Que cidade? Itapira. Itapira. Como você foi parar em Brasília, Rio, Itapira? Meu pai era do Banco do Brasil, né? E aí ele dava aula de sociologia também, na época, assim, ele era um cara... Enfim, quem dá aula de sociologia tem que tocar no assunto, né? Então ele era muito querido, né, na universidade e tal, na época, né?
E só que ele estava sendo meio visado já, sabe, pelo governo. Na época da ditadura, vamos lembrar que tinha o é. regime militar. Exatamente. Aí ele falou, pô, galera, ó, dá uma volta aí a gente foi embora, aí fui parar em Brasília. Eu fui cair em Brasília em 77. Foi cair justo na boca do leão ali? Mas assim, a gente fez a cena. E justamente, quando assim, aquele negócio, nada melhor do que... Os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Exatamente, se mistura, né? Acho mais fácil. Enfim, mas eu tô falando isso, eu pensei que você tivesse falado do cenário musical, porque a gente acabou fazendo, Sim, né? sim. O que você lembra dessa época? Tinha o aborto elétrico, você participou do aborto elétrico? Cara, assim, o aborto elétrico foi a grande bomba atômica, né? Assim, foi o agregador, assim, que era uma coisa muito forte, uma energia muito grande com o Renato na guitarra e o Fê na bateria. Era o Fê, né? Na época era o Fê e o Flávio, era, assim, era uma coisa muito e intensa. o Igor na guitarra, né? Não, ele na época, acho que eles chegaram a tocar, o Ico chegou a tocar um pouco Depois junto com a gente até. E Coro Preto e Irmão do Dinho. Quando eu conheci o aborto eu conheci uma vez com a Petróleos, que tocou um dia, mas aí tava, naquele momento aquela história que todo mundo conhece, acho que ele foi pra África do Sul e tal. E aí ficou o Renato na guitarra, enfim, foi um show que eu vi no meu colégio. Eu passei a acompanhar eles e eu tinha uma relação com a bateria, sempre tive uma relação com percussão e tal. E não sei porque o Fê sempre deixava eu tocar na bateria no final, assim e tal. Enfim, foi um desenvolvimento natural, essa história todo mundo conhece, que a gente tocou com todo mundo e tal. Foi um momento, assim, um pouco... A gente estava falando do Fê, o Capital regravou, né? O Capital regravou o disco do Aborto Elétrico. Você ouviu, chegou a ouvir, gostou, você lembra? Cara, eu não cheguei a ouvir inteiro, pra ser sincero, eu ouvi alguma música ou outra. Tá. Assim, Agora, você tinha outra banda na época que era Blitz 64. eu toquei nessa época, eu toquei com Várias um monte de bandas. gente. Era aquela coisa, aquela promiscuidade de Brasília do começo. Sim, eu toquei, na verdade eu fiquei tocando com o André Miller, eu toquei com todo mundo lá, cara. Assim, na época teve um momento, porque tudo aconteceu muito rápido, sabe? Assim, foram 2 anos, assim, a coisa tomou alguma direção, assim, a partir do momento que o aborto, que o Renato saiu, ele deve ter ficado umas 3 semanas, e aí já se intitula o Trovador Solitário, e quando você lê isso parece que são anos, né? São 3 semanas de Trovador Solitário, no dia seguinte ele me convida para formar uma banda, e a gente cai, Aliás, já forma o Capital. essa demo do Trovador Solitário, eu acho que acabou de sair em CD, né? Como é que você vê essa coisa, esse lançamento do material do Renato, do próprio Legião? Vocês têm controle sobre isso? Vocês participam dessa seleção? Não. O material do Renato é uma parte da família, exatamente, né? aí eles pegaram uns advogados lá que aí resolveram tirar o material, porque a gente tem uma editora, a gente formou tudo isso com uma editora que é administrada pela EMI Publishing e tal, mas no final das contas, enfim, a cabeça das pessoas pensa diferente, né? Eles acharam que alguém ia lucrar, ganhar mais se te levasse para um lado, né? Enfim, aquela história. E aí eles estão com material, coisa do Renato, solo, estão com eles e eles fazem o que querem, né? Eu nem paro para pensar, sinceramente, assim, no que tipo de material, porque eu não posso interferir, eu não vou perder meu tempo, entendeu? Mas o material da Legião é outra coisa, apesar de também haver problemas nesse aspecto, né? Porque houve realmente um problema hoje de nome, de marcas e patentes envolvendo essa maluquice toda, que também passa pela parte de lá. É difícil, são pessoas que não entendem absolutamente nada do que a gente fez durante a vida inteira, né? Enfim, mas a parte artística da Legião, ainda quem controla é eu e o Dado, e isso está muito bem resguardado. Juliana, bate-papo limônico, o que você tem aí, vai? O Ailton 44, ele está perguntando, ele está falando assim, que o Jean Fabra disse que escreveu com você os 2 primeiros álbuns. E nesse terceiro ele também está participando? Não, todas as letras são minhas e dele. Todas as letras. Como é que é? O Jean é músico também? Eu não estou lembrando. O Jean Fabra, ele tocou baixo, ele era um dos músicos que eram contratados para as turnês, né? Ele, o Fred, eu lembro do Fred, Trilha, o Fred eu lembro bastante. O Fred, o Jean e o Trilha são os músicos que estiveram com a gente a partir de um certo tempo, direto em todos os shows. Depois o Fred formou o Tantra, né? Eles têm um Tantra há um tempão, Existe ainda. É um projeto que vai devagar, porque o Fred toca com todo mundo e quando sobra um tempo ele vai pro Tantra. Tá. Mas enfim, peraí, tem umas músicas muito legais. E, enfim, foi uma coincidência eu conhecer, já porque no meu primeiro trabalho que eu comecei a escrever a letra, como assim, isso é tudo muito novo para mim, escrever, isso é uma coisa que eu desenvolvi agora, eu pedia para uns amigos meus, eu dava a música pronta, né, com a linha melódica, uma estrutura muito fechada, para as pessoas colocarem letra em cima e tal. E não é todo mundo que sabe trabalhar dessa forma, né, precisam de mais liberdade. Quem deu certo nesse momento foi a Fernandinha Takai do Pato Fu e o John, que se encaixaram perfeitamente nesse esquema, né.
E aí, como eu vi que a coisa não ia andar e eu estava recebendo letras que não tinha nada a ver com o meu universo, assim, porque, assim, como eu falei, eu trabalho de uma maneira que, no fundo, eu acabo traduzindo um universo que está ali. Depois de ritmo, melodia, harmonia, tudo junto, para mim, aquilo já quer dizer alguma coisa. Não adianta você vir com uma letra de um lado, enfim. Então, assim, eu falei, você quer saber? Eu que vou escrever. E um dia eu estava com o Jean, eu escrevi um lance, ele escreveu também. Quando a gente foi bater, tinha muita coisa em comum, assim, lados opostos. Mas... Inspirado, você acha que tem um pouco de inspiração vindo do da Renato, música, mas assim. você acha que tinha um pouco do lado letrista? Não, absolutamente, imagina. Nada a ver, não tem como, né? As letras do Uma Renato coisa são muito pessoal, incomparáveis, né? cara. Eu acho que são incomparáveis, são completamente pessoal, assim, né? Não tem como falar. Você pode falar o que quiser que eu tô copiando, eu tenho que dar risada nisso, né? Não faz parte da minha, assim, eu acho que influência, assim, eu não posso ter letra de influência da Legião. Basicamente porque o Renato botava as letras na mesa, eu olhava assim, pô, legal, Renato, vamos nessa aí, vamos, 1, 2, 3 e começa.